Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Vasco da Gama, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre o Roman Campuzano, que é um jogador colombiano, atua pelo Giresunspor da Turquia, emprestado pelo Boca Juniors, tem 26 anos, destro, atua como primeiro homem de meio de campo, muito interessante, né? Já esteve com presença ali na seleção da Colômbia, é um jogador da canteira do Deportivo Pereira, um clube que tem feito um trabalho muito interessante na Colômbia atualmente, né? De uns anos para cá, né? Evidentemente. E é um jogador hoje especulado no Vasco da Gama. O Vasco está tentando repatriá-lo aqui para a América do Sul, tirando-o do Giresunspor da Turquia, né? Cujo contrato vai até o meio do ano, contrato de empréstimo com a equipe turca vai até o meio do ano, mas há uma situação aí bem interessante que favorece o Vasco nesta tentativa de trazer o Campuzano para a colina. De início, gente, eu queria destacar o fato de que muita gente, a meu ver, né, torceu um pouco o nariz para essa possível contratação. Eu tenho alguns amigos vascaínos, inclusive, né, e alguns deles reclamaram, né, dois, inclusive, um diretamente e o outro dando a entender, né, que o jogador era um bagre, né, uma expressão muito utilizada atualmente para alguns jogadores aí, quando o jogador não é muito conhecido, quando ele não é um grande destaque, geralmente vira um bagre, né. Acho que estamos exagerando um pouco nisso aí, mas você, torcedor, tem todo o direito de pensar o que você quiser. Você é livre para pensar. O fato é que o Campuzano é um jogador muito pouco conhecido pelos influenciadores, né, por aqueles jornalistas da mídia tradicional e mesmo por alguns, né, das mídias alternativas. O Campuzano é um jogador pouco conhecido, por quê? Porque quando ele esteve ali no clube mais importante, né, e muito mais visto, muito mais visualizado aqui no Brasil, que é o Boca Juniors, ele não atuou tanto assim. Chegou a ser titular em alguns jogos, mas ele não atuou tanto no Boca Juniors, né? Então, quando ele estava na Colômbia, o Atlético Nacional não era um clube muito visto. Quando ele está na Turquia, evidentemente que ninguém vai ver, sobretudo no Giresunspor, um jogador colombiano atuando, né? Então, em virtude disso, ele é muito pouco conhecido e também isso contribui para que os torcedores entendam que o jogador não vale muita coisa. E acho que aí podemos estar equivocados, todos nós podemos estar equivocados se a gente tem essa percepção sobre o que é o Roman Campuzano. Então, eu quero destacar com vocês aqui algumas qualidades desse jogador, algumas características dele, e acho até que ele pode sim se encaixar no Vasco da Gama. Agora, fica a critério de vocês. Eu vou falar das características, falar um pouquinho sobre o desempenho dele, falar um pouquinho sobre a trajetória do Campuzano e depois você vai decidir se ele serve ou não para o Vascão, né? Antes disso, pedir só a sua autorização para falar que este vídeo tem o patrocínio da PagBet, gente. A PagBet, que é uma casa de aposta aí nova no mercado, chegou para democratizar o acesso às apostas esportivas aqui no Brasil, né? E, evidentemente, se estamos falando em casa de aposta, estamos falando também, né, em apostar com cautela, gente. Não é uma brincadeira, é um negócio sério. Então, você que realmente curte uma aposta esportiva, eu diria para você o seguinte: por que não conhecer uma casa de aposta que vai tratar você de fato como um consumidor, né? Então, por exemplo, você vai ser muito bem respeitado, não tem burocracia na hora de fazer o cadastro, não tem burocracia na hora de receber os seus ganhos. Isso é muito importante, né? Então, o lema é acertou, tá pago. Por quê? Porque a partir de, veja só, a partir de R$1 você já pode depositar via Pix. R$1, né? E aí você já pode apostar também com esse valor. Olha como essa casa de aposta é diferente. Você ganhou, você já pode sacar se você quiser. Ah, não quero mais brincar, tô com eu depositei R$1, tô com 1,70 aqui. Ah, não quero brincar mais não. Você pode tirar o seu dinheiro sem nenhuma burocracia rapidamente. O depósito e o saque são feitos via Pix, o que também favorece muito aí que o seu dinheiro chegue rapidamente na conta, assim como também quando você depositar, rapidamente chega ali a casa de aposta, né, já favorecendo que você faça a sua aposta naquele time ali que você está vendo que vai fazer um gol, né? Então, eu deixo a dica aí. Uma coisa que eu destaco muito é o atendimento humanizado, gente, durante 24 horas por dia. De tal sorte que se você entrar em contato com eles às 3 da manhã, 4 da manhã, vai ter alguém para te atender na PagBet. Não é uma máquina não, tá? Não é um robô não, é um ser humano. Isso realmente é muito diferente. E as cotas também são muito altas. Então, eu deixo a dica aí para você. O link está na descrição do vídeo, também no comentário fixado. Vai lá, coloca R$2, R$1 para sentir a atmosfera, né? E de quebra, né, dá uma força aqui também para o meu trabalho, tá bom, gente? Muito obrigado. Sigamos então com o Campuzano. Como eu disse, ele tem 26 anos de idade, um jogador que eu vi. A questão, assim, se há uma vantagem para vocês que acompanham o meu trabalho, né? É que eu vi o Campuzano nascer pro futebol. Então, assim, eu conheço bastante a trajetória dele. Um garoto que no Pereira jogava muito, um absurdo, né? Era tido como uma das grandes promessas do futebol da Colômbia. Um jogador que foi muito importante para o acesso, inclusive, do Pereira. E o jogador, quando vai para o Atlético Nacional, né, ele também joga muito bem. Acaba chamando a atenção de outros clubes, acaba sendo depois negociado com o Boca Juniors, vai para a seleção da Colômbia e tudo mais. Mas já no Nacional, eu acho que
embora ele tenha jogado muito, eu acho que ele deixou de lado um pouco a característica dele também de um volante misto, porque ele é um camisa 5, ele é um primeiro homem de meio de campo. Agora, ele também é um volante, ele era também um volante misto na base do Pereira, né? Ele conseguia pisar muito ali no campo de ataque, né? E trabalhar até muito bem no campo de ataque. Algo muito importante que eu via no Campuzano quando ele trabalhava no segundo campo, o campo de ataque, era o fato de que ele tinha um time muito bom para recompor. Então ele voltava rapidamente no tempo certo quando a equipe precisava que ele retornasse ali para o primeiro campo, para o segundo terço do campo, ou então para o primeiro terço do campo, né? O Roman Campuzano é sobretudo um jogador de primeiro terço do campo, né? Aquele jogador ali que protege muito bem a primeira linha, é um jogador que é um camisa 5, um volante primeiro homem mesmo. Acho que o Vasco pode até pensar numa trinca aí com o Andrei, né? Ele vai dar muita liberdade para o Andrei trabalhar um pouco mais à frente. É um jogador que tem uma cobertura muito boa das duas laterais. Ele é muito rápido, sabe muito bem. Parece que tem um entendimento, uma intimidade muito grande ali com aquele espaço ali que a gente chama de primeiro terço do campo. De tal sorte que ele pode até mesmo ser pensado em algumas situações para trabalhar como zagueiro. E dentro do jogo mesmo, em algumas situações, ele se encaixa ali na primeira linha, né, ampliando a qualidade da primeira linha, né, fazendo com que ela fique quase que intransponível. Então ele marca muito bem, tem um pulmão aí muito bom, pulmão de aço, né? Agora, o Campuzano é um jogador que, de fato, a partir do momento que ele chega no Atlético Nacional, ele para de pisar um pouco mais no campo de ataque e, portanto, ele deixa de ser o que a gente chama na Argentina e em outros países da América do Sul de volante misto, né? Quando ele chega ao Boca Juniors, ele encontra muitos jogadores ali na posição. Além disso, os jogadores da posição que eram da canteira do Boca sempre tiveram e sempre vão ter, neste clube, a preferência do seu técnico, né? Isso é algo bem típico do Boca Juniors. Ele recebeu pouquíssimas oportunidades, mesmo quando começava como titular, geralmente era retirado antes do final da partida, né? A situação não era muito favorável, muita gente que chega no Boca Juniors às vezes reclama disso, né? Agora o fato é que havia sim um excesso de contingente ali, o que impedia com que o Campuzano fosse utilizado um pouco mais pelo Boca. Acabou sendo emprestado pelo Jurispor da Turquia, né? E lá na equipe turca tá jogando bem. Eu não estava acompanhando o Campuzano no Jurispor, eu precisei pesquisar muito mesmo, fiquei 2 dias em busca de uma observação precisa sobre o Campuzano. Claro que você vai atrás dos números dele, você vai perceber que os números estão dizendo algo sobre o jogador, mas eu não me contento só com isso não, né? Então eu fui atrás realmente do desempenho dele, e o que me foi dito foi que o desempenho dele tá muito interessante. Pelo que me falaram, e também pelo um pouco que eu acabei vendo depois, é que ele começa a ter um debate novamente com aquele tipo de futebol que ele praticava quando estava na canteira, lá na base do Deportivo Pereira. Ou seja, é um jogador que está começando a retomar um pouco mais a sua qualidade. Tem ido um pouco mais à frente sim, né? Mas é um jogador que pisa muito pouco na área também. É um jogador que não participa muito de assistências ou da feitura de gols, mas é um jogador que em algumas situações participa também da pré-assistência. Agora o Campuzano é um jogador que pode ser trabalhado para também virar o volante misto e trabalhar um pouco mais à frente, mas ele é sobretudo um homem do primeiro terço do campo. É sobretudo um volante marcador, um volante marcador de qualidade, ao contrário do que as pessoas pensam. Claro que no Boca ele não foi aproveitado muito bem, nas poucas oportunidades que ele recebeu também não conseguiu até pelo contexto aí enfim, muita pressão, né, para que ele jogasse muito bem, porque tinha muitos jogadores bons, não funcionou, né? Claramente também que o técnico do Boca na ocasião não ajudava nem um pouco, né, o Miguel Ángel Russo, né? Então acho que a coisa não foi muito tranquila no Boca e acho que isso fez com que o perfil do Campuzano caísse muito. Agora, jogador que tem qualidade, muitas qualidades, né, e acho que pode ser muito útil para o Vasco sim. A depender, evidentemente, da adaptação, claro, gente. O cara pode chegar aqui e não jogar nada, não ser um péssimo jogador, isso pode acontecer, evidentemente. Agora, em teoria, quando a gente olha para o futebol do Campuzano, precisamos reconhecer que, de fato, é um jogador, sim, que pode dar certo no Vasco. Claro que você, torcedor do Vasco, claro que você, torcedora do Gigante, né, estão aí pensando, por que não busca atacante? Eu entendo. Por que não busca jogadores para outra posição? Eu entendo. Por que não busca um jogador para atuar no lugar ou junto, né, do Alex Telles? Eu também entendo tudo isso. Agora, isso não anula a possibilidade de buscar um jogador como o Campuzano. É muito importante ter claro que a temporada é complicado, o Vasco precisa de jogadores ali para formar também um elenco competitivo. E o Campuzano é um jogador que dá competitividade para a equipe, ele dá corpo, gente, ele dá consistência para a equipe, notadamente no primeiro campo, que é o campo defensivo. Então, em virtude disso, eu diria para vocês que, em teoria, o Roman Campuzano pode sim ser um belíssimo reforço para o Vasco da Gama, tá bom, gente? É isso.